Antes de mais, eu é que quero agradecer o convite que me foi endereçado para estar aqui, porque estas questões e estas coisas fazem-se também de memórias, não é? E para que elas fiquem para o tempo, acho muito bem que elas fiquem registadas e possam ser partilhadas com terceiros, e especialmente com esta gente mais jovem, que não faz ideia do que é que aconteceu quando eu era jovem. Bom, então, parabéns pelo projeto e pelo espaço que vocês aqui têm para desenvolver estas atividades. Relativamente à questão propriamente dita, é assim, eu tenho uma espécie de vários nomes, ou de alguns nomes, que aconteceram ao longo das diferentes etapas da minha vida. Por exemplo, Zé Tó Santos, como está aqui já escrito no quadro, nunca me passou pela cabeça ser Zé Tó Santos. Então, como é que surgiu o nome de Zé Tó Santos? Muito simples. Já há muitos anos atrás, não é? Portanto, então andava eu já a iniciar nas lides musicais e andava a tocar... Estamos em que ano, professor? Não sei propriamente, mas 1977, Ok. 78, por aí. Sim. Mais ano, menos ano, Sim. foi mais ou menos nessa altura. Eu ainda não tinha as bandas, portanto tinha conhecido o Ercílio, que foi o meu amigo e companheiro, foi e é meu amigo, com certeza, o meu companheiro destas andanças. Foi com ele que eu vi pela primeira vez uma guitarra a tocar, e foi ele que, pelo facto de eu ter visto, me incentivei e comecei a aprender como autodidata, e então dizia eu que estava eu a tocar com ele, nós tocávamos os dois, fazíamos os dois uma espécie de duo, mas não tínhamos nome. E uma altura estávamos a fazer um espetáculo musical no Salão Paróquial de Figueiró, e a determinada altura o Sr. Barros estava a apresentar o espetáculo, e a determinada altura dizia: agora convosco vai ficar o duo Zé Tó Santos. E foi assim que ficou o nome Zé Tó Santos. Pronto, chegámos ao Zé Tó Santos então pelo Sr. Barros. Pelo Sr. Barros, exatamente. Por iniciativa própria. Aliás, eu e o Ercílio ficávamos à espera de ver quem é que era o do Zé Tó Santos, porque nós não sabíamos quem era o do Zé Tó Santos. Portanto, foi assim que fomos anunciados, foi assim que nós fomos pela primeira vez para um espetáculo em que ficou do Zé Tó Santos, e a partir daí, sempre que nós nos apresentávamos, assumíamos o nome do Zé Tó Santos, não é? E o nome Zé Tó Santos depois ficou também para os grupos posteriores que eu fiz. Ok, estava-me a falar do início como autodidata. O que é que o leva a querer, a procurar a música, a querer aprender? Muito bem. Isto aconteceu de uma forma muito simples. Eu sensivelmente uns 13, 14 anos, por aí, portanto 1970 e poucos, não é? E já vivia onde vivem agora os meus pais, o meu pai, não é? E havia o Café de Portos, que hoje é o restaurante. Sim. E era normal nós passarmos algum tempo ali. E um dia, já a fim de tarde, eu vou ao café, tomar um café, e o Ercílio, que eu não conhecia, apesar dele ainda ser da minha família, nós ainda somos de família, mas não tínhamos relação familiar, portanto eu não conhecia. Porque ele é mais velho do que eu, um bocadinho, para aí 8 ou 9 anos. Certo. Ou mais ou menos. Nessas idades é muito tempo. Exatamente. E então eu chego, entro de frente, e ele está, vamos imaginar, eu entro aqui deste lado, e ele está ali naquela ponta a tocar viola, que era assim que a gente chamava, tocar viola. E aquilo foi quando bastou. Aquele som do instrumento teve em mim um impacto que só me passou uma coisa pela cabeça: vou aprender a tocar viola. Isto foi um sábado, e no domingo seguinte eu já tentei, já não me recordo muito bem, em tentar encontrar alguém que me emprestasse uma viola para eu começar a estudar, porque eu também não tinha instrumento, não tinha viola. E lá consegui uma viola muito velha, com o braço muito empenado, que era muito difícil de fazer os acordes, porque dava cabo dos dedos, mas foi aí com essa viola que eu comecei. E a partir daí, os meus domingos à tarde eram a treinar guitarra. Guitarra, eu agora chamo-lhe guitarra, na altura era viola, que era assim designado. Então tinha um livrinho, meia dúzia hoje existem muitas coisas, mas naquela altura era um livrinho com meia dúzia de
de páginas com os desenhos, o braço da viola, não é? E os desenhos onde pôr os dedos, e eu lá gastava ali as minhas horas a treinar. Até que depois, já não me recordo, acabei por me aproximar do Hercílio. Porquê? Porque naquela altura havia muito esta coisa de festivais da canção locais e regionais. Certo. Então nós, com uma altura, nomeadamente aqui em Sines Verga, que se fazia já era um bom festival da canção, porque já tinha uma história ao longo do tempo. E então, nessa altura em que eu iniciei essa aprendizagem como autodidata, acabei por fazer uma canção também, e o Hercílio também fez uma canção, e a gente lá se juntou e concorremos ao tal Festival da Canção de Sines Verga, exatamente. E a partir daí fizemos uma amizade para a vida, e foi com ele que eu depois comecei a aprender um pouco mais, porque ele já sabia mais do que eu, não é? Certo. E eu então, porque ele fazia, para aquilo que eu via, fui evoluindo e fui, enfim, caminhando, digamos assim. Também autodidata o Hercílio? O Hercílio também é autodidata. Portanto, aqui em Figueiró, tirando o meu caso de 1984, quando eu ingresso no Conservatório Regional de Guimarães, ninguém tinha formação musical formal. Certo. Eu diria nem formal, nem não formal. Talvez a única pessoa que lia música aqui em Figueiró era a Açãozinha de Bussacos, que tocava e fez este trabalho durante muitos anos na igreja, não é? Na igreja. E que lia música e que aprendeu naturalmente, porque eu sei que que nós conversamos, ela aprendeu com alguém ali em Friamonte. Não era uma escola formal, não era um ensino formal, era um ensino não formal, porque não tinha habilitações, não dava habilitações. Pronto, mas aprendeu. Mas ensinava, de facto, ensinar. não é? E penso que ela foi a primeira pessoa que, de facto, lia música aqui em Figueiró. Do ponto de vista formal, eu acho que fui o primeiro a ingressar numa escola desta natureza. Quais foram, assim, as grandes dificuldades? Assim... Logo à partida, para encontrar uma guitarra não era fácil, porque eu, como disse, não tinha guitarra e não sei, já não me recordo muito bem como é que eu consegui essa guitarra. Já foi há muitos anos, não me recordo. E também não sei como é que chegou à minha mão esse livrinho. O livrinho era meia dúzia de folhas, um papel muito fininho, que era para não ser muito dispendioso. Certo. E um papel muito fininho. E foi aí que eu, de facto, que eu comecei com esse material. Repare, na altura, quando eu vejo aquela situação do Hercílio a tocar guitarra, e me dá cabo da cabeça no bom sentido da palavra, eu não quero mais nada na minha vida. Ponto final. Eu estou absolutamente decidido que a música é a minha vida. Claro que comecei logo, à partida, também a ter alguma dificuldade em casa, porque, repare... Música não era profissão. Exatamente. Em 1900, eu tinha 13 anos, 14 anos, como já disse, e os pais, como todos os pais, querem o melhor para os filhos, não é? Ora, e com certeza que na cabeça dos meus pais, que também não têm nem formação musical, nem formação académica, o meu pai tinha a 3ª classe e a minha mãe também tinha a 3ª classe. O meu pai fez a 4ª classe, posteriormente já eu era nascido e era crescido para conseguir tirar a carta de condução, portanto, imagino, nós não tínhamos qualquer tipo de formação académica e, como é lógico, eles queriam o melhor para o filho e não viam que a música fosse de facto o melhor para os filhos. Isto é um aspecto. Outro aspecto é que não havia escolas de música formais, estou a falar de escolas de música formais. Eu, quando descobri o Conservatório Regional de Guimarães, foi através de um concerto que fiz com os Reflexo, na Vila das Aves, nós fizemos um concerto, e estava um outro grupo a tocar connosco, que era de Vila das Aves. E nesse grupo havia um rapaz que tocava a flauta transversal. E foi através desse rapaz, que ele estava a estudar no Conservatório Regional de Guimarães, que eu fiquei a saber da existência desse conservatório. O concerto foi num sábado, e eu então, na segunda-feira seguinte, passei no conservatório para saber como é que funcionava aquilo, e fui ver o que era preciso, e chego a casa determinado, e digo aos meus pais que é para ali que eu vou, é aquilo que eu quero, e ponto final. E fui. Recordo-me que na altura pagava uma mensalidade de 5 ou 6 contos por mês, exatamente, para frequentar, porque aquilo era uma escola particular e cooperativa, portanto não era uma escola pública. Isso era muito dinheiro. Era muito dinheiro, exatamente. E eu fui, porque eu estava decidido, não havia volta a dar.
E fui com a ajuda da minha mãe, que me suportou as despesas, porque o meu pai não soube que eu ia para o Conservatório de Guimarães. Nunca soube, melhor, soube mais tarde, mas na altura não soube. E eu vou dizer, eu andava no Liceu Nacional de Santo Tirso, portanto andava em Santo Tirso, e inscrevi-me depois também no Liceu em Guimarães, para justificar a mudança para Guimarães, para justificar quando o meu pai soubesse que eu estava no Liceu, que estava a estudar, que tinha mudado de Santo Tirso para Guimarães. Porque repare, o curso de música funcionou assim, quando eu estive em Guimarães. Eu tinha, por exemplo, imaginemos, à terça-feira, meia hora de guitarra, de instrumento, e à quinta-feira, outra meia hora de instrumento, que nós tínhamos uma hora de instrumento, mas dividida em duas metades, portanto, meia hora mais meia hora, em 2 dias diferentes. E depois, o sábado, tínhamos o sábado até às 5 horas da tarde, ou 4h30 da tarde. Portanto, as disciplinas teóricas estavam todas organizadas ao sábado. Como é que o meu pai e a minha mãe, como é que eles iam encarar isto de um curso? Um curso que tem meia hora à terça, meia hora à quinta e depois tem aulas todo dia ao sábado. E nos restantes dias da semana não tinha? Não tinha aulas de música. Ok. Eu ia para Guimarães porque estava também a frequentar, eu estava a terminar o 11º ano e então estava a frequentar uma disciplina do 11º ano. E aí justificava a minha ida para Guimarães. Okay. Eu saía de casa e o meu pai ficava, naturalmente, e pronto, ele foi para o liceu, foi para a escola. Para estudar. não ficou a pensar que eu ia ter meia hora de instrumento hoje, mais meia hora daqui a 2 dias. Que curso é esse que não tem aulas durante a semana, tem meia hora hoje e meia hora daqui a 2 dias e depois tem o sábado. Portanto, foi difícil. Depois, obviamente, que esta situação acabou por ser esclarecida, não é? Acabou por se saber, mas quando ele soube, já eu estava adiantado, digamos assim, no ano, não é adiantado nos estudos, adiantado no ano. Se bem que, na verdade, depois em termos de estudos, fiz vários anos no mesmo ano, portanto fiz aquilo que se chamava na altura acumulação, fiz vários anos no primeiro ano. E vou dizer, eu fiz em 84, 85, na altura o curso tinha sofrido, eu não sabia na altura, como é evidente, hoje sei porque é a minha área. Houve uma reforma muito importante no ensino da música em 1983. Okay. Ora, e eu cheguei ao Conservatório em 1984. Isto para dizer o quê? Para dizer que eu, em 84, já não deveria fazer nenhuma disciplina do plano de estudos até 83, que vinha de 1971. Já havia de ser de 1983. Mas esta reforma que aconteceu em 1983 seria para outra conversa noutro âmbito, mas só para perceber, veio transformar completamente o ensino da música em Portugal. Okay. E eu então, quando lá chego, ainda faço algumas disciplinas do curso anterior, portanto da reforma anterior, de 1970. No Conservatório? No Conservatório. E então fiz várias disciplinas, vários anos, num ano só. Eu quase que num ano só, quase que completei, não é verdade isto, mas quase que completei o chamado curso da experiência pedagógica de 1971. E depois, então, quando adquiri essas habilitações, no primeiro ano não, porque o primeiro ano eu achei que era muito cedo, porque eu não sabia uma nota de música. Certo. Eu não sabia uma nota de música. A única coisa que eu sabia era fazer uns acordes na guitarra, que era aquilo que eu tinha iniciado. Então eu pensei que no primeiro ano, como fiz várias disciplinas, mas como, por exemplo, eu fiz 4 anos de educação musical no ano, quando o curso eram de 6. E eu fiquei logo com habilitações mínimas, naquela altura, para lecionar educação musical no ensino básico, naquilo que era o segundo ciclo, na altura, o ciclo preparatório, eu andei no ciclo preparatório. Então, no ano seguinte, não no ano anterior, mas no ano seguinte, 85, 86, eu, para mostrar aos meus pais que, afinal de contas, se calhar tinha encontrado um futuro, fui lecionar educação musical para o segundo ciclo. Okay. Foi a primeira vez que eu fui professor de educação musical no segundo ciclo. Fiz o primeiro ano e cheguei à conclusão que não era aquilo que eu queria. Eu gosto de música, queria música, mas não queria ser professor de educação musical do ensino básico. E então, no ano seguinte, já não fui novamente. O que eu queria era ser professor de guitarra, tal como sou, não queria ser mais nada. E então no ano seguinte já não fui. Depois, no ano seguinte, e já estou a falar de 88, 89, aí também por razões
de uma certa afirmação, porque foi o ano em que eu casei, em 1989, Se não. 10 de março, 11 de março, isto quase que estamos aqui a fazer uma espécie de aniversário. E então, porque no fundo a situação que eu estou a dizer não era exclusiva dos meus pais, não é? As pessoas de uma maneira geral pensavam que a música não tinha futuro. Vamos fazer aqui uma ligação. Entre o conservatório e o início dos agrupamentos ou do primeiro, isto é coincidente, é posterior? O conservatório é posterior, portanto... Ok. Eu inicio em 1977, 76, com o tio Silo, hoje tio Silo, o Ercilo, como é que chama, com o tal do José dos Santos. Foi com ele que nós começamos a fazer as primeiras canções, a participar nestes tais festivais que eu estou a dizer. Eu também a aproveitar para aprender mais qualquer coisa do ponto de vista instrumental da viola com ele. E depois é com ele que nós partimos para outras bandas que nós fizemos aqui em Figueiredo. O Chevla. O Chevla, que acho que foi a primeira banda que eu tive com o Ercílio. Não duo, mas banda. Era quem? Era eu e o Ercílio. E os outros elementos, agora para ser sincero, já não me recordo. Ok. E depois, mais tarde, então, já em 81, o Reflexo. Mas antes do Reflexo, eu passo por uma banda aqui de Meixo Humilde que se chamava os Utopic, em que o Ercílio não fez parte dessa banda. Eu fui um elemento, digamos, aconteceu, não sei, precisavam de um guitarrista e eu acabei por aparecer e contrataram-me. E depois, quando terminou os Utopic, nós ficamos com o material, o baixista dos Utopic, que viria a ser o baixista dos Reflexos. Okay. Então eu e o baixista e o baterista também, nós ficamos, compramos o material desse tal grupo Utopic e com o material que ficamos, juntou-se o Ercílio e fizemos os Reflexos. Isto é em 1981. Ok, já chegámos aí. Pronto, era obrigatório trazer o single, não é? Qual é o caminho até ao single? O caminho foi muito simples, não é? Nós estamos em pleno, portanto, o Reflexo foi criado em 1981 e nós estamos em pleno naquilo que se chamou na altura do boom do rock português. Certo. Que, digamos, eclodiu com o Rui Veloso, se bem que já havia rock anterior, mas efetivamente este grande movimento acontece a partir de 1980 com o disco lançado pelo Rui Veloso, Hard Rock. Ora, o que é que acontece? Esse período é um período extraordinário da música portuguesa, porque surgem imensas bandas, todos os dias surgiam imensas bandas, e porque os produtores, as editoras começaram a pensar que, efetivamente, cantar em português, e o rock também podia ser cantado em português, era capaz de dar dinheiro. E então o que é que acontece? Todos os dias, como eu estou a dizer, saíam bandas novas a gravar coisas. E nós, quando formámos o Reflexo, a primeira coisa que me passou pela cabeça era gravar um disco. Então, se os outros gravavam um disco também, porquê é que nós não havíamos de gravar? Se não gravássemos, com certeza é porque não tínhamos os apoios necessários, porque eu, sinceramente, na altura, desculpa da minha falta de modéstia, não os considerava os outros melhores do que eu. Eles viviam noutro contexto, tinham outros instrumentos, tinham outros materiais que nós não dispunhamos, que isto é um dos aspectos que nós aqui na conversa iremos, se calhar, abordar, eram as dificuldades financeiras que nós tínhamos para obter aquilo que era necessário para os grupos e para as bandas. Mas pronto, esta coisa esteve sempre na minha cabeça. Realmente é um momento bonito, toda a gente grava, porque é que eu não hei de gravar? E então vamos lá fazer o disco. E foi assim que surgiu também o disco. Então vamos lá ouvir aqui um bocadinho só do Homem Progresso. Só o seu.
come gato por lebre, fica-se a rir. É verdade. E isto era uma canção de revolta contra o sistema, certo? Eu acho que ela hoje, apesar de ser escrita em 1982, acho eu, não é? Portanto, isto é de 82, exatamente, eu acho que ela ainda hoje é atual, não é? Se calhar nós Muito. ainda... Existem outros géneros também associados a estas contestações, mas o rock é, enfim, ligado à juventude, e a juventude enfim, pelas questões próprias do momento em que se vive, estão sempre revoltados com isto e com aquilo, e então isto é, no fundo, é uma linha de continuidade com aquilo que acontece da juventude e de aquilo que se associa ao rock, não é? Ao rock, ao punk, não é? Enfim. Pois, era aí que eu queria chegar. O que é que se ouvia na altura? Eu ouvia particularmente, eu vou explicar, eu nunca tive grande paixão nem grande entusiasmo para ouvir coisas do estrangeiro. Eu acho que nós tínhamos, temos uma língua extraordinária, que pelo contrário, na altura dizia, isto não se canta em português porque não tem musicalidade. Mentira, é lindíssima a nossa língua e musicada fica extraordinária. Então eu só ouvia coisas portuguesas. E especialmente nesta altura, a música que se fazia, o chamado rock que se fazia a partir dessa década. E isso era o quê, nomeadamente? Olha, tudo que hoje alguns já desapareceram, mas por exemplo, Rui Veloso, Chutes e Pontapés, o HF, que eu acho que, se nós ouvirmos bem os Chutes e Pontapés, somos capazes de perceber que isto é capaz de ter alguma influência de Chutes e Pontapés. Sim. E eu tinha então duas bandas que me influenciavam e que eu gostava particularmente, os UHF e os Chutes e Pontapés. Os UHF pela sonoridade, mas mais inclusive pela qualidade das letras que o António Manuel Reis fazia. E os Chutes e Pontapés, porque tinham uma sonoridade relativamente diferente dos Chutes e pela qualidade musical dos Chutes e Pontapés. E depois, vou ser sincero, eu ouvia todas as bandas que surgiram na altura, que não tinham nome, porque eu queria comparar essas bandas com aquilo que eu fazia. E então chegava a essa conclusão que se aquela banda, que eu entendo que não é nada de especial, consegue gravar, então por que é que eu não consigo gravar? O boom do rock, isto é como tudo tem um princípio, um meio e um fim. E saberia-se na altura que o rock, ou o chamado boom do rock, ia terminar. E aquilo durou 3, 4 anos, quanto muito, entre 80 e 83, 84. A partir daí começaram a desaparecer aquelas bandas que não tinham a afirmação para ficar e ficaram as bandas que nós hoje conhecemos. Porque mais concretamente, a partir da segunda metade da década de 80, portanto 85, começa a surgir um outro movimento da música popular tradicional portuguesa. E é aí nessa altura que eu abandono o rock e passo a constituir aquilo que nós chamamos na altura do pano de fundo, que é outra banda que se associava mais a um género popular e tradicional. E porquê? Também tem a sua explicação. Eu, quando vou para o conservatório, mesmo em Guimarães, mesmo em frente ao conservatório, ali, aquilo ficava, agora já não existe a escola, já encerrou. Mas existe o edifício? Existe o edifício e eu de vez em quando passo lá para matar saudades. Porque onde é, professor? Era no Largo João Franco, em Guimarães. Okay. E então ali numa ruinha à frente havia uma discoteca onde vendia discos e eu comecei a ir lá ver discos, porque eu já fazia isto em São Tirso, ia comprar todos os discos. Mas lá teve uma particularidade, eu comecei a encontrar discos que eu não encontrava nas outras discotecas e de autores e de cantores que eu nunca tinha ouvido falar, nem sabia que existiam e comecei a me apaixonar por eles. Zeca Afonso, Sérgio Godinho, Jorge Palma, enfim, José Mário Branco, todos esses cantores, eu encontro discos lá deles e eu compro esses discos todos, discos antigos, porque nós estávamos em 1980. Presumo que tenha isso em casa, hein? Tenho tudo em casa, exatamente. E então começo a perceber a beleza dessas músicas e começo a desviar-me um bocadinho daquilo que é o rock para a música popular tradicional portuguesa. Temos então o do Zé Tó Santos e depois falou nos reflexos, mas os reflexos vão para além deste disco, um bocadinho, a história dos reflexos vai um bocadinho para além deste disco. Vai. O reflexo, portanto, nós formámos o Reflexo e eu acreditava que o Reflexo podia ser uma banda
que tivesse algum impacto à imagem do que acontecia, com as outras, como eu já mencionei, que, tirando os nomes grandes, que eu não via que fossem melhores que nós. Desculpa a falta de modéstia. Não. Então o que é que acontece? Nós fizemos imensos concertos aqui na zona, nas nossas ensaiámos em locais diferentes. Começámos por ensaiar em minha casa, depois de minha casa passámos para ensaiar em casa do baixista, que era o Quinho. Isto também mostra, por exemplo, dificuldade em encontrar um local que se ajustasse para o ensaio. Mas o mais... E fizemos, então, como eu estou a dizer, vários concertos dentro de 81, porque ele foi criado em 81, até 82. Em 82, eu sou convocado, por assim dizer, para a tropa. E sou colocado na trafaria. Eu na altura fiquei chateado e triste por ter sido, como é que se diz? Alistado na tropa. Exatamente. Da minha geração, nós éramos bastantes jovens e apenas 2 foram, fui eu e um outro colega, disse, pá, é preciso ter azar, porque eu não queria, eu não gosto daquilo, nem quero, nem não gostava, nem gosto. Mas fui todo contente, por uma razão muito simples, sabe porquê? Porque eu ia para a trafaria, ia passar em Lisboa, e o que me passou pela cabeça na altura é que eu ia levar comigo o disco, e quem sabe, se eu não conseguiria alguma coisa com, enfim, as diferentes produtoras, os diferentes produtores de Lisboa. E foi isso que aconteceu. Um dia, levei então o meu disco, procurei em Lisboa, porque na altura, como eu estou a dizer, surgiram várias empresas ligadas aos eventos e à edição de discos, etc. E então, uma altura, eu fui, encontrei uma dessas editoras e apresentei o meu trabalho. Mostrei o disco, a CD, o disco, ele colocou logo a tocar e disse que estava bem, sim senhor, e tal. E que nós, quem sabe, até poderíamos fazer um contrato. Deu-me o contrato para eu ler, falar com os restantes elementos e podermos pensar em fazer um contrato com essa editora. E eu cheguei aqui todo contente a pensar que tinha feito uma coisa bestial e os elementos, especialmente o baixista e o baterista, que eram os mais velhos, não aceitaram esta possibilidade. Porquê? Por uma razão muito simples. Porque, efetivamente, o contrato que eu trazia, entre aspas, de Lisboa, implicava uma contrapartida financeira por parte do grupo. Ou seja, a produção era 50%, 50%. Nós dispunhamos de 50% e a produtora fazia o restante. Ora, nós ainda estávamos a pagar este disco. Também não importa nada, nós agora estamos a muitos anos de distância, na altura isso custou 80 contos. O que era dinheiro naquela altura. Então nós ainda não tínhamos pago os 80 contos, obviamente que eles não aceitaram fazer este contrato. E como não aceitaram fazer este contrato, eu fiquei muito chateado porque eu estava convencido que com os concertos e com aquilo que nós fazíamos, tínhamos possibilidades de fazer esse pagamento. Não havia ambição por parte deles. Ora, se eu não encontro ambição nos elementos do grupo, eu não estou aqui a fazer nada. O grupo não está aqui a fazer nada. Porque eu queria era a música que eu queria. Portanto, não queria fazer umas coisas quaisquer. Não, isso fazem os outros. Né? Era a música que eu queria. E como eles não aceitaram, o grupo desfez-se. O último concerto que nós fizemos foi em 1982, na passagem de ano, porque já tínhamos agendado alguns concertos e o último coincidiu com a passagem de ano desse ano. Ponto final, ficámos por aí. Fizemos a divisão dos instrumentos, tu ficas com esta parte, tu ficas com aquela, e cada um trouxe a sua parte. E viemos assim. Vim eu e o Ercílio, não é? Que eu trouxe a minha parte e o Ercílio trouxe a dele, mas nós andávamos sempre juntos, portanto, nós os dois estávamos ali na perspectiva de fazer uma nova banda. Professor, mas a sua vida musical não termina nos Reflexos? Não. Não, nessa altura então, eu faço o pano de fundo, que é associado mais à música popular e tradicional, e andamos com o pano de fundo. Até que também conheço um rapaz que é hoje também muito meu amigo, que não está cá, está imigrado, que é o Paco de Sousa. O Paco Cunha, o nome artístico dele é Paco de Sousa, mas aqui conhecem-no como Paco Cunha.
E também faço com ele algumas coisas, uma espécie de duos também, sem nome, mas nós estávamos sempre juntos e tocávamos sempre juntos. Se surgisse qualquer coisa para qualquer concerto, nós estávamos preparados para fazer esses concertos. E fiz isso durante muito tempo com ele também. Que de certa forma também acabou por fazer parte do Pano de Fundo, porque o Pano de Fundo era um grupo assim um bocadinho flexível em termos de elementos. De elementos, exatamente. Estamos aqui os três, se surgir a oportunidade nós vamos tocar isso nos Panos de Fundo, mas se tiver 4 ou 5 amigos, no fundo era uma espécie de local onde nós tínhamos o currículo, onde nos juntávamos e estávamos ali a passar o nosso tempo a tocar. Éramos o Pano de Fundo, tanto éramos 3 como 4 como 5, portanto nunca teve uma rigidez na formação. E chegámos então a fazer vários concertos também com o Pano de Fundo. Isto, portanto, ainda na década de 80. A partir da década de 90, então, o Pano de Fundo já não tem, digamos, significado, acaba por assim dizer, e eu faço uma nova banda, que é o Graças e Louvores. Certo. O Nautilio baterista, o Kim baixista, professor guitarrista e havia guitarra-ritmo? Havia um colega com outra guitarra e era a voz principal, que era o Luís, que é de Vizela. Ok. Graças e Louvores. Então, Graças e Louvores é da década de 90. É uma banda rock, mas com uma sonoridade completamente diferente dos Reflexos. Já mais próxima Dos ecos. Exatamente, dos ecos e de todo o rock que se fez. Porque, repare, como viu há pouco, isto é de 88, estamos a falar de 90, portanto já está aqui uma proximidade grande entre o final da década e o início da... Aquilo que temos mais conhecido será Ritual Tejo, Quinta do Vil, os Sitiados. Sitiados também. É. Já agora, a título de curiosidade, isto também faz parte da história, ainda com o Reflexo, no ano de 1981 fez-se o primeiro festival sério de música rock, que foi o Só Rock Coimbra 81. Vocês foram a Coimbra? E nós fomos participar a Coimbra. Portanto, o Graças e Louvores surge já no momento que eu estou casado. E eu deixei as leads propriamente ditas performativas. A minha área é a música e tudo o que eu faço é relacionado com a música. Mas a atividade performativa eu deixei em 1996, ano em que nasceu o meu filho. Ok. Nesse período de 90 a 96, onde eu joguei, digamos assim, com os Graças e Louvores e fizemos imensos concertos, também aqui na zona, infelizmente, era para ser uma cassete, que depois acabou por não ser editada, foi gravada no meu estúdio. Nesse período montei um estúdio, que ainda hoje tenho, mas agora já é outro estúdio, como é evidente. Então, eu acho que me lembro desse estúdio. Talvez. Na outra casa. Na casa antiga. Lá atrás num coisinha pequenino. Sim. Depois eu passei de lá atrás para a casa em si, porque aquilo era muito frágil, eu passei para a casa em si, melhorei. Na altura a casa em si era uma sala, era um quarto, onde fiquei depois, onde eu montei o estúdio. E quando vim para a casa onde estou agora, então já deixei um espaço para esse estúdio. Mas nós gravámos, de facto, ainda na casa antiga, neste estúdio que eu estou a dizer. E a intenção era editar uma cassete. Gravámos em minha casa, portanto no meu estúdio, e depois decidimos ir fazer a mistura a um estúdio no Porto, que eram os Estúdios Pinguim, que tinham, digamos, mais conhecimento, outra experiência e que nos pudesse ajudar. Muito bem, nós éramos jovens, não é? A gente ia para o estúdio, enfim, não ia sozinho, levava umas garrafas, etc, etc. E depois, ou para casa, nós vinhamos sempre ouvir aquilo que tínhamos feito. E chegávamos à conclusão, pelo caminho, às altas horas da manhã, que aquilo não estava bem. Então chegávamos lá outro dia e queríamos voltar a fazer a mistura. Quer dizer, acabámos por misturar tudo direitinho, mas depois acabámos por não lançar essa cassete. Foi uma pena, porque isso era um registro histórico. No entanto, como eu tinha feito a gravação e tinha o material em casa, eu próprio fiz a minha mistura. E hoje tenho em casa as canções que foram gravadas, que estão registadas num CD. Não comercial, é meu, mas para a história. E ainda nesse período de 90 a 96, eu também tenho um duo musical com a minha esposa, que nós chamamos de Madre Perla. Madre Perla. E nós, com o Madre Perla, era um duo
para se apresentar onde fosse solicitado, mais concretamente nos bares, que era o sítio que eu mais gostava de fazer. E então, aqui na nossa zona, também corremos tudo. No meio disso tudo, há a escola, a sua escola. A minha escola, que também é, digamos, importante para o orçamento, porque eu lecionava, como disse, em escolas fora, no caso em Vizela, em Guimarães, em Passos de Ferreira, e na minha escola. A minha escola, do ponto de vista mais organizado, digamos assim, mais formal, também inicia mais ou menos pela volta de 1990, mais ou menos quando eu já estou casado, digamos assim. E hoje nós temos muitas escolas, ainda não é o suficiente, mas temos muitas escolas comparando quando eu iniciei, não é? Portanto, aqui não havia nada. Havia Guimarães, que eu soube mais tarde, como eu disse, e havia também as Caldas da Saúde, que ainda hoje existem, que é o CCE. Professor, é assim, isto não falamos de modéstia aqui porque não interessa. Ao sábado, em Figueiró, os miúdos tinham catequese e música. Na sua escola. Sim, sim. Era transversal, isto é, a sua escola é um marco para Figueiró. Pronto. Ok, tudo bem. Eu acho que é essa a minha opinião, e nós aqui estamos a falar de opiniões, não estamos a falar pronto, para mim é um facto, por isso, pronto. E isso traz até si pessoas que abraçaram a música e avançaram também. É verdade. Alguma que tenha marcado mais, alguma que depois tenha acompanhado depois noutro registro, num registro... Bom, aqui a minha escola em Figueiró é de facto uma escola que permitiu a muitas crianças aqui de Figueiró, e não só, porque na altura a minha escola era única no sentido de só existir aquela, nunca estou a dizer que tinha particularidades, era única porque só existia aquela. E então tinha muita gente aqui, não só de Figueiró, mas das redondezas, de Lamoso, Sanfins, até de Passos de Ferreira, Carvalhosa, Friamundo, Vistosa, enfim. Certo. E de Figueiró, obviamente, que era, digamos, o epicentro. E então, com a minha escola, acabou por acontecer de crianças que naturalmente vinham para a escola para aprender umas coisas, também não estavam a pensar seguir música, mas que acabaram por seguir música. E posso mencionar, por exemplo, aqui a Sílvia Gomes, que é um exemplo de que começou na minha escola, fez muitas coisas comigo, ainda não andava, portanto, em escolas oficiais, escolas não formais como a minha, e onde nós trabalhávamos, e depois eu fazia isso com os alunos, aqueles alunos que estavam interessados, nós íamos fazer exames ao Conservatório de Música de Porto, como alunos externos. Okay. Para todos os efeitos, esses alunos, quando forem buscar os seus certificados de habilitação, esses certificados são passados pelo Conservatório de Música de Porto. É o caso da Sílvia e outros. E o irmão, o Nelson? O Nelson também andou, mas o Nelson, quando andou na minha escola, ele sempre disse que queria violino. Okay. E ele estava a estudar guitarra comigo, porque eu não tinha violino na altura. Okay. Mas ele sabia o que queria. Era violino, não era guitarra, era violino. E quando teve a oportunidade de passar para violino, seguiu para violino e foi para outra escola. Mas aí já foi para uma escola formal. Foi precisamente para a escola profissional de Artave, ali em São Cristo. Artave é Santo Cristo. Exatamente. Ora bem, só falta aqui uma coisa. É a importância do salão paroquial na sua arte performativa, pronto, nos seus espetáculos. Olha, o salão teve uma importância muito grande sob duas perspectivas. A primeira é que era o lugar onde nós, antes do Reflexo, no tempo em que eu conheci o Hercílio, naquele primeiro momento em que eu conheci o Hercílio, nós nos começamos a juntar. Nós passávamos as tardes a tocar e a tentar escrever, a tentar fazer música, a conversar. E depois também foi importante porque nós tínhamos aqui em Figueiró, à data, o salão paroquial, que era, digamos assim, o local aqui da redondeza mais importante e melhor, em termos de condições, para se fazer espetáculos musicais. Nós éramos melhor que Friamundo, melhor que Carvalhosa, melhor que... eu sei lá, tudo. E vinha muitos grupos, muitos agrupamentos,
de outros lados, mas isto também era comum na altura, vir fazer aqui concertos, espetáculos, aqui ao nosso Salão Branco de Alfigão. Então, porque, por um lado, era o nosso local de ensaio, uma espécie enfim, era o nosso local de ensaio, onde nós passávamos tempo a ensaiar. E, por outro lado, por nos permitir fazer estes espetáculos, teve uma importância fulcral. Não é? E com o Espaço Vivo, que nós ainda não falamos. Espaço Vivo. Espaço Vivo. Espaço Vivo é um agrupamento de jovens, que eu também formo, e convido toda a juventude daquela altura para fazer parte do Espaço Vivo. Aliás, o nome é mesmo isso, Espaço Vivo. A ideia era que quem quisesse, está vivo, quem quisesse pode vir e participar. E esse tipo de espetáculo que nós elaborávamos e desenvolvíamos com o Espaço Vivo era um espetáculo diferente. Não era música rock, não era música... comportava 3 artes. A dança, o teatro, porque nós fazíamos uns sketches humorísticos, e a música. Era um espetáculo divertido na altura e diferente, porque não se fazia em lado nenhum esse tipo de espetáculo. E então, quando nós fazíamos esse tipo de espetáculo, era casa cheia, salão a abarrotar, não cabia mais ninguém. E isso também é do período de, mais ou menos, dos reflexos, exatamente. Professor, nós desafiámos que trouxesse um objeto, quer-nos... Olha, eu não vou ser original. É uma pena. É uma pena, mas de facto eu não tenho coisas que fossem originais. Portanto, eu trouxe, apesar de já ter, fica com mais um, para o vosso espólio. Então eu trago 2 objetos. Um já aqui foi mostrado, que é o disco, não é? Fica para o vosso espólio. E o outro é um livrinho que eu editei em 1983, tenho aqui a data, no desenho que eu também fiz, e tenho aqui, na altura, uma brevíssima biografia onde eu digo que nasci em Figueiró, Passos de Ferreira, 15 de maio de 1961, e que, à data, frequentava o 12º ano. Portanto, ainda não estou a estudar música. Em 1981 formei o Grupo Reflexo, Grupo Rock Reflexo, porque isto é importante dizer, porque nós éramos das bandas aqui da zona, a única, que nos afirmávamos como uma banda rock. Porque todas as bandas da zona que existiam aqui, onde se fossem a apresentar, colocavam na publicidade espetáculo musical. Mas nós não, concerto rock. É difícil. Olha, eu na altura, agora já não sei fazer isso, porque entretanto isto parte tudo de uma prática. E na altura eu tão simplesmente fazia as letras e as músicas, por exemplo, numa viagem daqui até São Tirso. Eu ia no autocarro, eu fui sempre uma pessoa muito reservada, enquanto criança e estudante. Tímida, exatamente. Não dava com as brincadeiras das outras crianças, que só queriam correr, saltar, empurrar, jogar futebol e não sei o quê. Não, então eu procurava sempre locais onde não tivesse ninguém. E nesses locais onde não tivesse ninguém, estava eu com os meus pensamentos, com os livros, comprava muitos livros de poesia, só poesia. Muitos livros de poesia, muitos discos, muitas revistas e jornais que saíam na altura, tudo relacionado com a música. Era a música som, Blitz, Jornal de Letras, eu sei lá, tudo o SET, eram jornais históricos, são jornais históricos desse período. Então eu tinha para a segunda-feira, já sabia que à segunda-feira, imaginemos, era este que saía, na terça saía o outro, não sei o quê. E então eu nunca estava sozinho, porque estava sempre bem acompanhado com estas companhias. Mas em termos de pessoas, eu de facto isolava-me daquelas pessoas, porque não me dava muito bem com aquela forma de ser das crianças e dos jovens, não. Então eu estava sempre numa parte sozinho. E aí também aproveitava para fazer as minhas... Ficava a pensar, surgia uma ideia e escrevia. Cheguei a publicar, antes do livrinho, poemas no jornal São Tirso, por exemplo. Mas então, para dizer como é que saía as canções, eu ia na viagem de Figueiró até São Tirso. Não falava com ninguém. Ia no meu cantinho, ali sossegado, e poderia muito facilmente, na viagem, me surgir uma música na cabeça. E quando me surgia a música na cabeça, surgia a música, surgia ideias para a letra e surgia o arranjo.
Eu estava a ouvir tudo. Como é que tinha que fazer a bateria, como é que tinha que fazer o baixo, como é que tinha que fazer a guitarra. Eu parecia que estava a ouvir aquilo. Pronto, e só, então no sábado seguinte, vamos ensaiar esta música. Pronto, e lá estávamos nós a ensaiar a música nova. Quem sabe um dia eu faço um novo exercício no sentido de escrever alguma coisa. A sua atividade profissional neste momento é professor de guitarra no conservatório, numa escola? É no conservatório? Eu, neste momento, a minha atividade profissional é professor de guitarra no Conservatório de Val de Sousa, que é em Lousada, e professor na Universidade do Minho. Ok. Na Universidade do Minho não sou professor de guitarra, sou professor de música de uma maneira mais genérica, digamos assim, mais geral. Certo. Tenho vários cursos, alunos de vários cursos. E lhe pedir que deixasse aqui no nosso livrinho que se quiser escrever alguma coisa. Muito bem. E naturalmente depois queria que autografasse a capa do disco também. Então, eu é que agradeço, como eu disse no início, o facto de me terem convidado para me ouvir, dar-vos os parabéns mais uma vez pela iniciativa e com votos que isto continue durante muito tempo e que passe por aqui muita gente, porque nós temos aqui muita gente para contar muitas histórias interessantes. Vamos encontrar aí Rosa Maria, coisa assim do género.